falei de registro e de cultura, começando pela lembrança que fiz do acontecido com o primeiro registro de imóveis. Meu abraço, mais uma vez, ao meu querido João Pedro Lamana Paiva, a Yara, sua esposa, toda a equipe do cartório, a Juliana Erpen e toda a equipe que trabalhou no livro e na exposição. Eu também fui buscar um outro tema para, neste momento, referir, porque eu, chegando aqui, encontrei-me com um livro que me deixaram e um convite para o lançamento da obra: A Identificação e a Investigação Criminal Genética, à luz dos direitos fundamentais e da Lei 12.654 de 2012. Bom, do que é que se fala aqui? Vamos, desde logo, colocar o ouvinte, situar o ouvinte. A investigação, a busca de vestígios, um pingo de saliva, um fio de cabelo, uma gota de sangue, algo que possa permitir a identificação de alguém. E quando há esta preocupação com os direitos fundamentais, aquele choque que pode haver entre o direito que se tem de não fazer prova contra si mesmo e o desejo da lei de encontrar a prova. Alguém pode ser coercitivamente conduzido a fornecer material genético, por exemplo, para uma comparação. Estas e outras questões que são muito sensíveis, são muito delicadas no mundo do processo criminal, estão tratadas pelo Rafael Sotier, que é delegado de polícia e que está na linha para conversar com a gente. Bom dia, Rafael. Bom dia, doutor Cláudio. Bom dia a todos os ouvintes da Gaúcha. Meu querido amigo, uma primeira dúvida. Eu tive um grande amigo, um grande companheiro que trabalhou aqui nesta casa e depois também em São Paulo, Belmiro Dupont Sotier, o mesmo sobrenome que o senhor tem. Exatamente, eu já ouvi falar dessa pessoa, não tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, mas já houveram uma ou duas pessoas que comentaram dele, mas eu não saberia dizer se é parente ou em que grau, enfim. Que o sobrenome é raro, é um sobrenome francês, né? Escreve-se Sautier, com T-H-I-E-R no fim, exatamente como se grafou o Belmiro Dupont Sotier. Foi da área de plantão de estúdio aqui da Rádio Gaúcha e de produção na equipe esportiva. Depois migrou para São Paulo. Mas, enfim, na sua atividade como delegado de polícia, surge esta questão da investigação criminal genética como uma das suas preocupações? Sim, doutor Cláudio, porque... Não, nós vamos combinar o seguinte: não tem doutor Cláudio. Doutor Cláudio foi embora. Por favor, não me deixa constrangido. Imagina. Uma deferência merecida. Não. Cláudio Brito. Isto. Então, bom, surgiu toda essa, digamos assim, a preocupação com esse tema, não só da experiência profissional, mas também da minha incursão acadêmica, quando eu fiz o mestrado na PUC em Ciências Criminais. E o tema é apaixonante e a possibilidade que ele traz para a polícia para a persecução penal, para o Ministério Público, para a Justiça Criminal, realmente é muito importante, porque ele possibilita que se possa identificar e descobrir a autoria de crimes graves de uma forma muito mais rápida e eficaz, com muito mais certeza, né? Então, o uso da genética revolucionou a investigação criminal em mais de 50 países. E o Brasil, a partir de 2012, passou a integrar o rol desses países, com a Lei 12.654. E, então, é muito importante o uso da genética para esse fim, para auxiliar na justiça criminal. Bom, como eu alinhei aqui alguns exemplos improvisadamente, um toco de cigarro no chão ainda úmido pela saliva de alguém. Isto é um achado? Sem dúvida. A questão toda é que depende, doutor Cláudio, se for num local de crime, sim, né? Sim.
Porque o banco de perfis genéticos, ele tem duas bases de dados. Uma das amostras coletadas na cena do crime, cuja identidade muitas vezes não se sabe de quem são, né? E outras amostras biológicas coletadas de indivíduos de referência. E todo o funcionamento consiste em compará-las. Então, temos de um lado um banco de dados com um monte de indivíduos ali, né? Indivíduos que a justiça criminal, que a lei, cada país tem o seu critério para escolher quais indivíduos vão para o banco. No caso do Brasil, é a Lei 12.654 que determina quais indivíduos vão parar nesse banco. Depois da condenação criminal, são aqueles crimes que a lei arrola ali, crimes graves, dolosos, contra a vida, né? E antes da condenação, aí o delegado pode representar, o promotor e a defesa requerer, ou o juiz de ofício determinar a tipagem genética de um indivíduo no curso da investigação ou da ação penal. Bem, esses indivíduos todos vão parar num banco, ficam ali contidos num banco. Quando ocorre um homicídio, enfim, qualquer crime, né, em que se encontram amostras biológicas, elas são coletadas, é feita a tipagem genética e o perfil genético extraído é colocado na base de dados. E se esse perfil coincide com um indivíduo que já estava na base de dados, aí ocorre o que se chama de match, ou coincidência, né? Então, pode-se dizer que aquela amostra do local de crime pertence do indivíduo. Respondendo à tua pergunta, se for uma bituca num local de crime, sim, ela pode ser usada. Agora, se tu for coletar de um indivíduo, por exemplo, no interrogatório, e o indivíduo tenha fumado um cigarro e deixado ali, e aí a polícia vem, pega essa bituca e usa para tipar o perfil dele, nem sempre essa amostra é de referência, doutor Cláudio Brito, nem sempre, porque muitas vezes ali podem estar misturados outros materiais biológicos, então a amostra de referência geralmente do indivíduo é o suave bucal, né? Um detalhe, os direitos fundamentais, quando há um achado e se tem um suspeito, é possível exigir que ele forneça material genético? Então, essa é uma matéria muito sensível e que certamente despertou em todo o mundo muitos questionamentos éticos e jurídicos sobre se alguns direitos fundamentais são violados, né? Respondendo a tua pergunta, no mundo inteiro, sim, é possível obrigar o indivíduo, se ele negar consentimento, é possível obrigá-lo a fornecer as amostras biológicas. No Brasil, a lei previu isso. A regra ele é comunicado, ele tem que assinar um consentimento informado, ou seja, ele está consciente que ao fornecer as amostras, elas poderão ser usadas para sua identificação e investigação criminal. Então ele está consciente. E se ele negar consentimento, pode-se, pela lei, sim, pode-se exigir que ele forneça de alguma outra forma. Porém, há questionamentos se isso não afeta alguns direitos fundamentais, né? Mas, assim, todo o processo penal, na verdade, a gente tem, de um lado, o interesse do Estado em investigar o direito da sociedade a uma segurança pública, o direito, em termos, que toda a sociedade, que todos nós temos, em ter um Estado eficiente na persecução penal. Então, de um lado, temos o interesse social, e de outro lado, os direitos da personalidade do acusado. Então, todo o processo penal, encontramos esse conflito de interesses. E em determinadas situações, cabe ao juiz ponderar o que prevalece. Por exemplo, uma prisão preventiva. Prisão preventiva se antecipa um efeito da condenação, né? Mas o juiz julga que naquele momento prevalece o interesse da sociedade sobre aquele direito fundamental de que ninguém será considerado culpado até a sentença condenatória transitada e julgada. Então, naquele momento, prevaleceu o interesse da sociedade. E assim é também com alguns direitos fundamentais que podem, sim, sofrer alguma afetação, mas sofrem em nome do interesse da sociedade. Então, respondendo a tua pergunta, esse caso da obrigatoriedade na coleta, sim, realmente,
alguns direitos do acusado, do indiciado, podem ser atingidos, mas o são porque há o interesse do Estado, né? Por exemplo, o maníaco de Contagem matou, estuprou 5 mulheres. Uhum. O maníaco do Parque matou, estuprou 12 mulheres. Aqui no Rio Grande do Sul tivemos o Adriano da Silva, que violentou e matou 12 meninos, né? Uhum. Então, seria descabido exigir que um desses serial killers forneça uma amostra biológica, né? Uma simples coleta de swab bucal ou retirar um fiozinho de cabelo? Quantas vidas a gente poderia salvar, né? Então, na balança, obviamente que prepondera o interesse do Estado, né? Ainda há, todavia, um embate, não só no plano acadêmico, mas também nos tribunais, em torno deste conflito, né? Do direito fundamental, especialmente este de não se ver obrigado a produzir prova contra si, e a necessidade de, em nome da coletividade, chegar a esta autoria, por exemplo. Então, Cláudio Brito, até o tema estranhamente não ganhou a atenção da mídia, da população em geral e até mesmo dos operadores do direito. Esse tema deveria até estar sendo muito mais discutido, mas de certa forma ainda não está. Começará então, assim, agora, com o seu livro vai multiplicar, tenho certeza. Olha, eu me apaixonei com o tema e eu gostaria de compartilhar esse sentimento com todas as pessoas, né? Porque eu acho que sem dúvida vai revolucionar, vai melhorar muito a nossa justiça criminal. E a questão do direito de não produzir prova contra si mesmo, até assim, já é jurisprudência no Tribunal Europeu de Direitos Humanos e na doutrina estrangeira que ele não é afetado. Porque no caso, existem 3 correntes sobre o tema, mas predomina aquela que diz o seguinte, que no caso, como a defesa não teve uma participação ativa na produção da prova, nem foi a defesa que inseriu a prova no processo, no caso, quem insere a prova no processo é o perito. Ou seja, o réu, o acusado, ele é simplesmente nessa situação objeto de prova. Então é o perito que produz a prova e o perito que introduz a prova no processo, né? O réu, o investigado, ele também não é obrigado a agir. Por exemplo, se fosse a reprodução simulada dos fatos, chamada reconstituição. Reconstituição. Nesse caso, o réu, o acusado, ele é obrigado a participar, ele tem uma atuação ativa, ele tem que fazer assim, sabe, sim, né? mas na reconstituição ele pode se negar. Nesse caso, sim, porque nesse caso ele tem um agir ativo, e aí sim ele estaria fazendo, digamos assim, tendo esse seu direito violado, estaria... A discussão, ela segue. É possível tirar o fio de cabelo de alguém? Exatamente. Na verdade, os direitos mais afetados seriam a privacidade, né, a informacional, no sentido de que o dado genético ele é um dado sensível, né? Claro. Também teria a intimidade. Uma das variações da privacidade é o direito de dispor sobre o próprio corpo, né? Então a gente tem a disposição do próprio corpo, mas no momento que o Estado vai ali e pega a pessoa, tira um fio de cabelo ou coleta, enfim, um pouquinho de sangue, então aí teria, de certa forma, essa faceta da privacidade seria atingida. Um detalhe também, lhe pergunto, nós, no caso gaúcho, estamos, e eu conheço o nosso IGP, mas sei da luta que os nossos bravos peritos travam para buscar condições de trabalho o mais avançadas possíveis. Me diga uma coisa, delegado, como é que nós estamos neste momento com a possibilidade técnico-científica de dar resposta a esta lei em nosso Estado? Pois não. Inclusive, até eu quero agradecer o pessoal do laboratório de DNA do IGP, que muito me ajudaram na minha pesquisa. A perita Trícia, na época, me ajudou bastante. Atualmente, a perita Juliana. Na Polícia Federal, o perito Ávila também. Muito conversei com eles e eles muito me ajudaram a também, porque essa pesquisa também tem todo
ela entra muito na área da biologia molecular, da genética forense, né? E esses peritos muito me ajudaram a compreender. E eu conheci bem a realidade do laboratório. Posso te dizer que eles têm condições, têm aparelhagem, têm um número razoável de peritos. Então, o nosso laboratório tem condições de dar uma boa resposta, sim. Muito bem. E temos no Brasil o que se chama rede integrada. Cada departamento de criminalística tem o seu laboratório em todos os estados, e todos esses laboratórios estão reunidos numa rede integrada gerida pela Polícia Federal. Então, na verdade, temos, entre aspas, a faca e o queijo na mão. Muito bem. O livro será lançado no dia 6 de agosto, daqui a um mês. Nós temos ainda a possibilidade, eu voltarei ao tema com certeza. Fiz esse contato agora com o Rafael Sautier, porque justamente ele fez a gentileza de me deixar aqui a obra, e eu comecei a compulsá-la e disse, não, mas eu quero desde logo falar sobre esse tema, porque realmente ele é muito interessante, é muito instigante, e como disse o autor, muito maltratado, muito pouco lembrado, e deveria merecer e deverá merecer muito mais atenção, inclusive da mídia, como foi bem referido. O delegado Rafael Sautier atualmente atua em Novo Hamburgo, não é, delegado? Recentemente me removi para lá, trabalhei em Uruguaiana, trabalhei em Sapucaia, fiquei um bom tempo em Porto Alegre, 10 anos, e agora recentemente comecei a trabalhar em Novo Hamburgo. Qual ADP? Na DPPA. Opa, onde se atende às pessoas a cada instante. Exatamente. Especialmente isso. Prisões em flagrante. Etc. Exatamente. Bom, boa sorte. Muito obrigado mais uma vez pelo convite para o lançamento e já pela obra que aqui ficou. Eu vou estudá-la e voltaremos a conversar com certeza. É muito instigante, lhe agradeço muito e especialmente por essa observação. Estranha-se até que o tema não tenha ainda alcançado a repercussão merecida. E o senhor vai ter esse mérito de chamar atenção a isso. Um abraço, delegado. Grande abraço, Cláudio. Muito bem. Foi o delegado Rafael Sautier, com a sua obra A Identificação e a Investigação Criminal Genética à Luz dos Direitos Fundamentais e da Lei 12.654 de 2012. E aí, fala, Marina. Bom dia. Bom dia, Brito. Tudo bem? Como é Tudo que bem. É o nosso WhatsApp? Brito, o nosso WhatsApp hoje, quem quiser compartilhar, é 9503-3848. Já temos algumas mensagens dos ouvintes. O Marcelo Costa diz que está